Então vamos lá, doutores. Revisão do nosso conteúdo, tá bom? Falando agora de princípio de desenvolvimento sustentável. Lá no artigo 170 da Constituição Federal, possui o inciso 6º. O inciso 6º, inclusive, comenta, dependendo da atividade, ela poderá receber um tratamento diferenciado. Visando o quê, doutores? Visando resguardar, visando assegurar um desenvolvimento de forma equilibrada. O que é o desenvolvimento sustentável? O que é o princípio do desenvolvimento sustentável? Ele serve para nortear as nossas leis no sentido do equilíbrio ecológico, né? Tanto é que eu vou citar vários dispositivos hoje. Lembrando que o princípio do desenvolvimento sustentável, eu poderia conceituar da seguinte forma: é utilizar os recursos naturais sem comprometer, da atualidade, por exemplo, sem comprometer esses recursos para as gerações vindouras. Turma, outra dica que eu falei na aula passada, e eu estou me lembrando agora, dou a dica de novo. Pessoal, todo princípio tem caráter preventivo. Eu percebi que a Isabela estava anotando na aula passada, não sei se ela está anotando hoje. Mas se não anotou, anota agora. Todo princípio tem caráter preventivo. Vai cair uma questão dessa na prova, hein? Olha só, doutores. Continuando, outra dica sobre princípios, lembrando que normalmente o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser esse princípio. Olha só, desenvolvimento sustentável. Estamos falando de base de produção e reprodução, crescimento, tá bom? Próximo princípio que eu comentei, que é o da ubiquidade, que é muito tranquilo, lembrando que o que é ubíquo, qual a característica, qual o conceito? Ubíquo é o que está presente na maioria ou na totalidade dos lugares. Por exemplo, o meio ambiente, correto? E, de acordo com este princípio, qualquer dano ambiental poderá causar danos de forma direta ou indireta à natureza, sendo assim a necessidade de proteção ambiental e equilíbrio ecológico, tá bom? Depois de falarmos do princípio de desenvolvimento sustentável, eu pedi para vocês não, só voltando, assim, sendo um pouco mais didático, eu vou saltar, mas depois eu volto, não vou esquecer nenhum princípio, tá? Turma, quando falamos de desenvolvimento sustentável, eu falei, olha, cuidado, não confundir princípio do desenvolvimento sustentável com o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, com o princípio da solidariedade intergeracional. Não foi isso? Olha só, repetindo, princípio do desenvolvimento sustentável, né? Eu vou me lembrar de base de produção e reprodução, crescimento, correto? Agora, atenção, turma. Meio ambiente ou princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Ele tem uma base legal, né, obviamente, que é o artigo 225, lá no início, né, do artigo 225, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá certo? Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Então, olha só, doutores, este princípio do ambiente ecologicamente equilibrado configura uma extensão do direito à vida, à sadia qualidade de vida, correto? Perceberam a diferença entre princípio do desenvolvimento sustentável e princípio do ambiente ecologicamente equilibrado? Agora, princípio da solidariedade intergeracional. É a solidariedade, doutores, entre gerações. Inclusive, falei na aula passada, sempre quando eu trato esse assunto, eu vou citar o professor Edis, né, que é a referência do direito ambiental brasileiro e internacional. Ele diz o seguinte, ou ele vai dividir essa solidariedade em sincrônica, que é ao mesmo tempo, né, a solidariedade do presente, e diacrônica, que é através do tempo, entre gerações. Então, olha só, desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução, crescimento. Ambiente ecologicamente equilibrado, configura uma extensão do direito à vida, a sadia qualidade de vida. E solidariedade intergeracionais é a solidariedade da geração atual para com as gerações vindouras. É o dever da nossa geração de resguardar os recursos para as gerações que estão por vir. Turma, não se enganem, essa temática cai muito em concurso e é uma temática que é fácil confundir. Portanto, vou passar uma bateria de questões para os senhores na próxima aula, tá bom? Vou disponibilizar para atividade pós-aula. Inclusive, eu faço como revisão, tá bom? Vamos lá, turma. Então, já comentamos o princípio de desenvolvimento sustentável, da ubiquidade, do ambiente ecologicamente equilibrado, da solidariedade intergeracional. Agora, eu falo do princípio da cooperação entre os povos, né, concatenado com o princípio
das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Lembrando que as responsabilidades são de todos, são comuns, porém, doutores, é necessário adotar padrões ambientais com obrigações diferenciadas, doutores, para os estados. Citei exemplo da aula passada, Brasil e Bolívia, né? Um tratado internacional visando proteger a Amazônia. O Brasil tem um poderio econômico maior. O padrão pode ser diferenciado para o Brasil? Pode. A responsabilidade pode ser maior? Pode. Pode. A contrapartida poderá ser maior? Sim. No entanto, a responsabilidade é comum. Princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Turma, agora eu comento um princípio também que é muito parecido, mas olha o nome, princípio da cooperação dos povos, ou princípio da cooperação entre os povos. Doutores, está na nossa Constituição Federal, tá bom? No artigo 4º, inciso 9 da nossa Constituição, da nossa lei maior. Dentre as áreas de interdependência entre nações, está a cooperação entre os povos. Por quê, professor? Já falei, falo de novo, revisando. Os danos ambientais não respeitam barreiras, nem limite, nem soberania. Eles ultrapassam barreiras. Exemplo, chuva ácida, processo de desertificação, mudança climática, queimadas, né? E assim sucessivamente. Tá bom? Tranquilos? Então, vamos lá. Comentamos o princípio de desenvolvimento sustentável, da ubiquidade, da cooperação entre os povos, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, princípio da solidariedade intergeracional. Agora, eu comento com os senhores o princípio do limite, bem como o princípio da natureza pública da proteção ambiental. Olha só, meninos, princípio do limite, que eu comentei na aula passada, eu ainda falei que a base legal dele é o artigo 78, e eu mostrei uma forma de diferenciá-lo. Princípio do limite da natureza pública da proteção ambiental. Olha o princípio do limite, doutores. O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. Dá exemplo, professor. Poder de polícia ambiental. Poder de polícia ambiental. São ações enérgicas, imediatas. Por exemplo, se eu me deparar com uma obra que vai gerar ou que é potencialmente causadora de significativa degradação, que o dano ambiental é irreversível ou irreparável e que pode gerar até perigo à saúde pública, eu posso determinar a demolição direta da obra? Sim. Poder de polícia ambiental. Princípio do limite. Turma, e o princípio da natureza pública da proteção ambiental, que é muito parecido. Lembrem-se, ação governamental visando o equilíbrio ecológico nacional. Artigo 2º, para quem está anotando, inciso 1, artigo 2º, inciso 1, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Beleza? Tranquilos? São políticas públicas em prol do meio ambiente. Tranquilos, doutores? Então, falamos do princípio do limite e da natureza pública da proteção ambiental. Agora, eu comento e mostrei uma forma de diferenciar os dois, hein? Agora, eu comento o princípio da participação comunitária. Turma, olha o tanto que é simples. Todos têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Dá exemplo. Falei de ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo. E o exemplo clássico, audiência pública em prol do meio ambiente. Se um determinado dano vai gerar se um determinado empreendimento vai gerar um dano significativo, faça necessário para que eu possa obter a minha licença ambiental, que eu apresente o EIA-RIMA. Sendo assim, também, o órgão licenciador pode julgar necessário uma audiência pública. Exemplo clássico do princípio da publicidade, bem como da participação. Tá bom? Princípio da participação comunitária. Todos têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Tá bom? Turma, eu estou falando um pouco rápido, né? Mas lembrando que é revisão, tá bom? Olha só, agora eu falo do princípio do poluidor-pagador e usuário-pagador, depois prevenção, precaução, protetor-recebedor e vedação do retrocesso. Aí a gente termina a revisão, né? E já vamos para competências. Lembrando que quando terminarmos essa aula, basta clicar no mesmo link, tá? Para a gente continuar, porque não dá tempo de falar tudo em 50 minutos, é impossível. Doutores, vamos lá, né? Olha só. Agora eu vou comentar com os senhores o princípio do poluidor-pagador e usuário-pagador. Muita atenção. Olha o nome, poluidor-pagador.
Poluidor pagador é todo aquele, lembrando da aula passada, quando eu digo aquele, pessoa física ou jurídica. Faço alusão agora, né, ao artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, pois aquele que gerar dano ambiental ou que degradar o meio ambiente, pessoa física ou jurídica, poderá sofrer uma sanção penal, bem como administrativa, independentemente da obrigação de reparar o dano, o que configura a tríplice penalização. Tá bom, doutores? O que configura a tríplice penalização. O que eu poderia dizer para os senhores que cai muito em concurso sobre o princípio do poluidor pagador? Poluidor é aquele que polui e tem que pagar por isso. Doutores, olha só, nada mais é do que eu internalizar os custos da minha produção e, obviamente, se eu gerar um dano no meu processo, né, durante a minha produção, eu sou obrigado a pagar por isso. Doutores, é sentir no bolso para evitar os danos ambientais. Pessoal, este princípio visa assegurar o direito de indenização às vítimas dos danos ambientais, tá bom? Então, poluidor é todo aquele pessoa física ou jurídica que polui e tem que pagar por isso. Turma, e o usuário pagador? É todo aquele pessoa física ou jurídica que utiliza um recurso ambiental com finalidade econômica. Base legal dos dois princípios também, né? Além da Constituição Federal. Está lá no artigo 4º, inciso 7º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Que eu posso até comentar com os senhores, não tem problema, tá bom? Olha só o que diz o artigo 4º, inciso 7º. Ele diz o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente visará, vamos lá no inciso 7º, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar. Não nos esqueçamos, recuperar ou indenizar, porque determinados danos é impossível recuperar, sendo assim eu sou obrigado a indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos naturais com fins econômicos. Então, o usuário é aquele que usa um recurso natural com fins econômicos. Dê exemplo, a água. Utilizar milhões e milhões de litros de água para irrigar a minha lavoura. Pode o poder público cobrar pelo recurso natural água? Pode. Porém, pré-requisito, tem que ter fins econômicos. Tá bom, doutores? Lembrando que eu dei o exemplo da produção do refrigerante, né? Durante o processo de produção, vou utilizar milhões e milhões de litros de água. Usuário, pagador. E após ou durante esse processo, eu lanço dejetos no rio. Poluidor, pagador. Conseguiram ver aí a distinção? Sim, né, doutores? Se ninguém falou nada é porque todo mundo está entendendo bem. Lembrando que é revisão. Agora, doutores, usuário, pagador, né? Agora, o princípio da prevenção e precaução. Vamos lá. Prevenção e precaução. Lembrando, professor, quais são os princípios mais cobrados em concurso público? Desenvolvimento sustentável, ambiente ecologicamente equilibrado, solidariedade intergeracional, poluidor pagador, usuário pagador, prevenção e precaução. Disparados são os mais cobrados. Principalmente poluidor pagador e usuário pagador, prevenção e precaução. Em especial no exame da ordem, viu? Mas eu acho que vários colegas já ultrapassaram essa fase. Vamos lá, doutores. Atenção. Princípio da prevenção. A prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e trabalha com o risco incerto, com a incerteza científica. Doutores, olha o princípio da precaução. Na fase de incertezas, eu sou obrigado a adotar medidas para evitar os danos. Doutores, atenção, vai a dica. É nada mais, nada menos do que uma ausência de certeza científica. Eu não tenho certeza se o dano pode ocorrer, mas eu sou obrigado a agir, sabe por quê? É uma inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente. Porque o meio ambiente é a parte fraca nessa relação processual. Tá bom, doutores? Tá bom, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, olha só, isso foi o princípio da precaução. E outra coisa, só vou voltar rapidinho para deixar outra dica do usuário pagador, para quem anotou, mas eu falei na aula passada. O usuário pagador, doutores, visa evitar o custo zero do recurso natural, tá?
Portanto, se o poder público cobra, subentende-se que eu vou utilizá-lo de forma racional. Então, vamos lá, turma. Continuando. Prevenção, precaução. Princípio da prevenção trabalha com risco, certo com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e trabalha com risco, incerto com a incerteza científica. Inclusive, o artigo 54, parágrafo 3º da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ele apresentou de forma expressa o princípio da precaução. Mas vamos lá. Prevenção. Trabalha com risco certo, com certeza científica. Eu sei que o dano pode acontecer. Olha o jeito que caiu no exame da ordem. Vou repetir rapidamente. Se o empreendedor, durante o processo de licenciamento, faça necessário apresentar estudo de impacto ambiental. Eu estou tratando de qual princípio? Turma, para que eu apresente o estudo de impacto ambiental, a atividade tem que ser potencialmente causadora de significativa degradação. Se eu sei que é potencialmente causador de significativa degradação ambiental, eu tenho certeza científica. Se eu tenho certeza científica, eu estou tratando do princípio da prevenção. Perceberam aí como cai na prova, como cai no concurso? Agora, na fase de incertezas, eu também sou obrigado a agir, que é o princípio da precaução. Citei na aula passada o exemplo das barragens, né? Ou da barragem do professor. Com base na certeza científica, eu vou construir uma barragem com 30 metros de largura por 30 de altura. Porém, eu não tenho certeza científica do volume de chuvas que vai acontecer nos próximos anos. Sendo assim, na fase de incertezas, eu preciso aplicar o princípio da precaução e ir além e adotar medidas para evitar os danos. Sendo assim, eu vou edificar a minha barragem com 50 metros de altura por 50 metros de largura. Por fim, prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Tá bom, doutores? Tranquilos? Bom, agora eu falo do princípio eu tenho que tratar ainda do princípio da vedação do retrocesso e do princípio do protetor recebedor. Turma, olha o tanto que é fácil, estou revisando. Protetor recebedor é aquele que recebe para proteger o meio ambiente. Eu vou receber benefícios, quais sejam financeiros, creditícios e fiscais. Dá exemplo, Política Nacional dos Recursos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, né, doutores? Artigo 44, que apresenta benefícios para a empresa que trabalha com reciclagem, ou pagamentos por serviços ambientais, que é o Código Florestal Brasileiro, no seu artigo 41. Ou seja, o Código Florestal Brasileiro é a Lei 12.651 de 2012, tá, doutores? Lá também tem pagamentos por serviços ambientais, inclusive, né, pagamentos monetários, a lei diz, tá bom? Bem como benefícios fiscais, redução do imposto territorial rural, em decorrência de estar preservando a área a mais do que determina a lei, e assim sucessivamente. Princípio do protetor recebedor, tá bom, doutores? Lembra? É aquele que recebe para proteger. Por fim, doutores, depois já passo para a nova matéria, eu falo do princípio da vedação do retrocesso. Olha o tanto que é simples. O arcabouço jurídico pátrio não pode retroagir para prejudicar o meio ambiente. As leis têm que ser cada vez mais protetivas. Tá bom? Tranquilos? Por fim, agora eu vou para a próxima matéria. Deixo a palavra para os senhores. Alguma dúvida? Qualquer dúvida pode chamar por meio do chat também. Vou perguntar de novo. Alguma dúvida? Não, professor. Então, fechou. Posso continuar, turma? Pessoal, desculpa, eu estou bebendo água toda hora, porque o clima, todo mundo já sabe o jeito que está, né? E eu estou com a garganta muito ruim. Doutores, ultrapassada essa fase dos princípios, vamos agora para a tutela constitucional ambiental, tá? Todo mundo aí pode acompanhar por meio da Constituição Federal. Se vocês quiserem, obviamente, é uma honra para esse professor que o aluno esteja acompanhando e anotando, né? Haja vista que eu estou citando dispositivos o tempo todo, e se o professor não memorizou esses dispositivos e está inventando, obviamente isso não vai acontecer, né, doutores? Mas os senhores poderão acompanhar, para nós é uma honra, tá? Ademais, se eu esquecer algum dispositivo ou comentar de forma inversa, porque acontece, sou humano, né? Acho que a gente não consegue memorizar tudo, óbvio, acho, não tenho certeza. Mas a nossa aula agora
será sobre tutela constitucional do meio ambiente, competências em matéria ambiental, em especial, tá, doutores? Competências para legislar. Vamos lá? Turma, quando eu trato desse assunto, já adianto para os senhores que eu adotei e adoto e gosto muito, né, do doutrinador, que é o professor Léo Van Holt. É um doutrinador jovem, está aí no mercado brasileiro, a doutrina dele é muito boa, muito simples, muito objetiva, né? Então, eu utilizo ele como base dessa aula, inclusive está no nosso material didático. Lembrando, turma, eu mando a apostila, eu mando os slides e mando ainda a síntese da aula, tá? Inclusive aquela atividadezinha pré-aula que eu tenho que postar, normalmente eu estou postando a síntese, colocando efetuar leitura, vocês já viram? Né? Lá no ambiente virtual. E outra dica, outro recado. Após a aula de hoje, eu estou online no nosso grupo, bem como lá no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá, turma. Competência para legislar em matéria ambiental. Doutores, quando falamos de competências, tá? Quando falamos da distribuição de competências entre as entidades federativas no Brasil, qual o princípio que vai nortear ou que vai orientar essa distribuição? É o princípio da predominância do interesse. Eu gosto de falar para a turma, no começo dessa aula, o seguinte. Memoriza, Isabela, que o princípio que vai nortear a distribuição de competências no Brasil é o princípio da predominância do interesse. Quer dizer o quê? Em síntese, resumindo, quer dizer que vai tratar da questão o ente que possuir maior interesse. Olha só a inteligência do legislador. E é difícil memorizar competências? Sim, porque tem que memorizar o artigo 21, tem que memorizar o artigo 22, 23, 24, 25 e 30 da Constituição, por exemplo. É muita coisa. Cai em concurso? Obviamente que sim. Cai lá em direito constitucional, cai no direito penal, cai no direito administrativo, civil, ambiental, agrário e assim sucessivamente. Como o professor tem que falar da tutela constitucional do meio ambiente, eu vou passear por essas competências, tá bom? Então vamos lá. Eu já falei que o princípio que vai nortear a distribuição de competências é o princípio da predominância do interesse. Quer dizer o quê, doutores? Que a União ela vai tratar das matérias e questões de interesse geral, os estados das questões e matérias de interesse regional. Já os municípios, interesse local, está lá no artigo 30, né, que eu vou ler daqui a pouco. E o Distrito Federal, interesse regional e local. Todo mundo entendeu essa primeira parte? Tá tranquilo, né? Lembra, memoriza, princípio da predominância do interesse. Já é meio caminho andado. Se bem que eu não aprofundo muito na matéria, tá, doutores? Porque essa matéria é específica do professor de constitucional e vocês já receberam esse conteúdo. Eu só estou revisando porque faz parte do nosso conteúdo programático. Turma, continuando. Ainda quando falamos, turma, agora nós temos mais 10 minutos, tá? Lembrando que basta clicar, atenção, basta clicar no mesmo link para que possamos continuar, tá? Basta clicar no mesmo link, tá bom, doutores? Então vamos lá, já falei que o princípio que vai nortear a distribuição de competências é o princípio da predominância do interesse, não falei, doutores? Vamos lá. Agora, quando falamos ainda dessa predominância do interesse ou da repartição de competências, cumpre ressaltar, doutores, que a repartição de competências que o Brasil adotou é na vertical. Olha aqui a mão do professor, ó, na vertical. Ou seja, as competências elas não são atribuídas a cada ente da federação de maneira exclusiva. Tem a competência exclusiva do artigo 21? Tem. Mas, regra geral, elas não são todas de forma exclusiva. Elas são repartidas na vertical. Por exemplo, diversas matérias foram atribuídas de forma simultânea a mais de uma entidade federativa. Por exemplo, conservação do meio ambiente, proteção do meio ambiente e do patrimônio público. Todo mundo acompanhou? Tranquilos? Então, olha só, turma, eu vou com calma, essa matéria é boa. Vamos lá. Quando falamos ainda, quando eu comentei o princípio da predominância do interesse, agora eu faço alusão ao artigo 21. Olha só, doutores, o que diz o artigo 21? Acompanha aí. Compete à União. Salvo engano, está no inciso 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. Está lá no artigo 21, competência exclusiva. Turma, se o professor não comentou com os senhores, eu comento agora uma forma de memorizar a competência exclusiva. Eu gosto muito de brincar em sala de aula. Olha só, competência exclusiva, ela é
indelegável, né, doutores? Ela é indelegável. Lembra do amor da sua vida. O amor da sua vida é indelegável, tá bom? O amor da sua vida é indelegável. Portanto, lembra que o amor da sua vida é exclusivo. Competência exclusiva. Olha só, as matérias que estão elencadas aí no artigo 21 são de competência somente da União. Por que eu falei declarar a guerra e celebrar a paz? Princípio da predominância do interesse. Já imaginou o Estado de Goiás declarando guerra? Estado do Pará? Estado do Mato Grosso? Seria um caos, né, doutores? Mas, continuando, o que nos interessa aí do artigo 21? Vamos lá no inciso 23, acompanha aí, doutora. É Laísa, né, doutora? Laísa mesmo, né? Laísa. Vamos lá. Tá correta a pronúncia? Só faz assim, é Laísa? Tá certo. Então, vamos lá. Então, eu estou vendo que a doutora está acompanhando aí. Olha só, meninos. Atenção, artigo 21, inciso 23. Compete à União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Não é assim que está aí na Constituição, doutores? É? Beleza. Área, exploração nuclear. Atenção, turma. Se é serviço de explorações nucleares, não é de relevância para toda a nação, não é de relevância nacional e até internacional, portanto, o princípio da predominância do interesse é competência exclusiva da União. Mas agora, eu vou comentar com os senhores o artigo 22. Passa para o artigo 22. Turma, o artigo 22 trata da competência privativa. E lembrando, doutores, que o inciso 1 do artigo 22 ele é muito extenso. Olha aí a quantidade de matérias. Olha o que diz o artigo 22. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar privativamente sobre. Não é assim que está aí, salvo engano? Olha só. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma privativa, que é competência privativa, né, doutores, do artigo 22, sobre. Pessoal, olha o rol, professor viajou. Competência privativa do 22 é da União. Por favor, tá vendo? Por isso que é bom acompanhar. Compete à União legislar privativamente sobre. Falei que eu poderia errar, né, doutor? Ainda bem que eu pedi desculpa antes. Vamos lá, doutores, perdão. Competência do artigo 22, é competência privativa da União. Porque eu brinquei que a do 21 é exclusiva da União e ela é indelegável, né? Se é exclusiva, é indelegável. Já a competência privativa, doutores, acompanha aí. A competência privativa, ela é delegável. Compete privativamente à União. Obrigado, gente. Chame minha atenção quando eu errar, por favor. Olha só, turma. Essa competência privativa, que também é da União, ela pode ser delegada. Olha o princípio da predominância do interesse. Quem vai legislar sobre direito processual? Tem que ser a União, porque as normas processuais, elas são voltadas para toda a nação. Doutores, quem vai legislar sobre direito penal? A União, competência privativa. Qual a matéria aí do inciso 1 que nos interessa, professor? Agrário, porque está concatenado com o direito ambiental. Então, quem vai legislar sobre o direito agrário é competência privativa da União. Doutores, acompanhem comigo. Eu disse que a competência exclusiva do 21 é indelegável. Beleza, as matérias elencadas no artigo 21 não podem ser delegadas, tá certo? Porém, as matérias elencadas aí no artigo 22, que é a competência privativa da União, pode ser delegada por meio de lei complementar. E eu vou explicar daqui a pouco. Porém, não é na sua totalidade. Apenas questões específicas. Agora eu mostro para os senhores. Doutores, tem que memorizar o artigo 22, inciso 1, competência privativa? Tem que memorizar, turma, para o concurso? Tem. Olha só. Acompanha comigo uma história que eu vou contar rapidamente, né? Que a nossa aula já está quase finalizando, vamos começar de novo. Doutores, de quem é a competência privativa? É da União. Eu vou contar uma história rápida. O policial militar ele tem as peças do seu fardamento, correto, turma? E o policial militar ele usa capacete, principalmente nos estádios, para evitar que as pessoas joguem coisas, né, sobre os policiais, principalmente durante as confusões. Olha só, turma, o policial militar ele tem um capacete que é peça privativa do seu fardamento. Sabe por que é privativo, Ednan? Porque ele pode até emprestar para alguém. Não é exclusivo dele. Ele pode. É uma faculdade, igual está lá no artigo 22, parágrafo único.
leis complementares poderão autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias elencadas neste artigo. Entenderam? Então, o capacete ele é privativo do policial militar. Todo mundo está acompanhando? Lembrou de competência privativa, Isabela? Lembra do capacete PM. Olha só, eu tento memorizar o rol do artigo, do inciso 1 do artigo 22, tem. Compete à União legislar privativamente sobre direito comercial, direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito espacial, direito processual, direito marítimo, direito agrário. Agora, tem uma forma de memorização? Tem. Eu vou compartilhar com os senhores. Lembra da palavra capacete PM. Competência privativa, capacete privativo do policial militar. Não foi o professor que vos fala que inventou esse método, tá bom? Quem utiliza muito é a colega Natália Masson, tá? Vamos lá. Olha só, turma, eu vou dividir a tela com os senhores. Acompanha aí. Olha aí, turma. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Olha o inciso 1, por que eu fiz aquela analogia? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Competência privativa da União pode ser delegada? Pode, por meio de lei complementar. Capacete privativo do policial militar, ele pode até emprestar? Pode, mas lembrando que pode, é uma faculdade. Lembrando que a União, olha aqui, turma, poderá, é uma faculdade da União, por meio de lei complementar. E os estados vão legislar de forma plena? Leia-se, estados e Distrito Federal. Não, somente sobre questões específicas. Não cai nesse pega no concurso. Olha aí o capacete PM, olha que legal. Competência privativa do artigo 22, capacete PM. É competência privativa da União legislar sobre direito civil, aeronáutico, penal, agrário, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Capacete PM. Viram aqui do lado, ó? Todo mundo acompanhou, doutores? Acompanharam? Pessoal, esse processo de memorização, eu vou tirar aqui da tela e vou voltar para a gente conversar. Turma, este processo de memorização, não se engane, ele funciona. E agora eu mostro uma forma de memorizar o artigo 24. Nossa reunião vai terminar agora. Cliquem para que possamos continuar, tá bom? Vamos lá. Basta clicar no mesmo link.